Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chamo-me Nuria Kassamo, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, e hoje venho apresentar a norma 27, custos de empréstimos obtidos, princípios e aplicações contabilísticas. De acordo com o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, regido pelo decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. Bem, durante a apresentação, irei mostrar a introdução, o objetivo, o âmbito, ativos elegíveis para a capitalização, princípio fundamental de reconhecimento, custos elegíveis para a capitalização, critérios de capitalização, início, suspensão e cessão da capitalização, exemplo prático, redução do valor recuperável, divulgação e, por fim, darei a conclusão. A norma 27 é extremamente importante porque ela estabelece princípios que as entidades devem seguir ao reconhecer e contabilizar os custos financeiros relacionados com empréstimos, como juros e outros encargos. O objetivo principal desta norma é assegurar que as demonstrações financeiras reflitam com fidelidade e realidade econômica da empresa, distinguindo corretamente quais custos devem ser capitalizados como parte de custos de um ativo e quais devem ser reconhecidos como gasto do período. Objetivo da norma. O objetivo da norma 27 é definir um tratamento contabilístico uniforme para os custos de empréstimos obtidos. De forma simples, ela procura responder uma pergunta fundamental: quando é que os juros e outros encargos de financiamento devem ser incluídos no custo de um ativo e quando devem ser tratados como despesa do período? Assim, a norma ajuda a evitar distorções nos relatórios financeiros e a garantir que o valor dos ativos representa o verdadeiro custo incorrido para colocá-los prontos para o uso ou venda. Em resumo, o foco da norma é a correta mensuração e transparência dos custos financeiros. Âmbito da norma. Esta norma abrange todos os custos relacionados com empréstimos obtidos por uma entidade. Entre eles temos os juros dos cobertos bancários e também os juros de empréstimos de curto e longo prazo, a amortização de descontos ou prêmios ligados a esses empréstimos, os custos acessórios que a empresa suporta ao obter financiamento, os encargos financeiros de locações financeiras, que são tratados em conformidade com a norma 17, e, por fim, as diferenças cambiais de empréstimos em moeda estrangeira, desde que estejam diretamente ligadas ao custo dos juros. Por outro lado, a norma 27 não se aplica ao custo do capital próprio, incluindo o capital preferencial, que não é classificado como passivo.
ou seja, o foco é apenas nos custos de dívida e financiamento. Ativos elegíveis para capitalização. Nem todos os ativos permitem a capitalização de custos de empréstimo. A norma 27 define como objetivos elegíveis aqueles que demoram um período substancial de tempo para ficarem prontos para o uso pretendido ou para a venda. Entre os principais exemplos estão os inventários de longa produção, as instalações industriais, as instalações de produção de energia, os ativos intangíveis, como softwares desenvolvidos internamente, e as propriedades de investimento. Por outro lado, os ativos que já estão prontos para o uso ou venda, bem como os inventários produzidos em curto prazo, não são elegíveis. Portanto, apenas os ativos que exigem tempo, investimento e esforços de desenvolvimento podem ter juros incorporados ao seu custo. Princípio fundamental de reconhecimento. O princípio fundamental da norma 27 é bastante claro. Os custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo elegíveis devem ser capitalizados como parte do custo desse ativo. Isso significa que se o empréstimo foi feito com o objetivo de financiar a construção ou produção de um ativo, os juros e encargos relacionados a esse financiamento fazem parte do custo do ativo. Por outro lado, todos os outros custos de empréstimos obtidos que não estejam diretamente ligados à produção ou aquisição de um ativo devem ser reconhecidos como gasto no período em que forem incorridos. Por exemplo, se uma empresa pede um empréstimo para construir uma fábrica, os juros pagos durante a construção devem ser adicionados ao custo dessa fábrica. Mas se o empréstimo foi obtido apenas para pagar despesas operacionais, então esses juros são reconhecidos como gasto financeiro no período. Como podem ver, custos elegíveis para a capitalização. A norma explica ainda que os custos elegíveis para a capitalização são aqueles que teriam sido evitados se o ativo não tivesse sido adquirido, construído ou produzido. Quando o empréstimo é específico para o ativo, por exemplo, financiamento feito apenas para construir um prédio, o cálculo é direto, pois nós sabemos exatamente qual parte do custo pertence a esse projeto. Já quando o empréstimo é genérico, ou seja, usado para diversas finalidades dentro da empresa, a norma orienta o uso de uma taxa de capitalização média ponderada. Essa taxa representa o custo médio dos empréstimos que a empresa tem durante o período. Além disso, a quantia capitalizada não pode ultrapassar o total dos ativos de empréstimo incorridos período, naquele período, ou seja, não se pode capitalizar mais do que realmente foi gasto. A capitalização inicia-se quando a entidade efetua dispêndios com ativo, suporta custos de empréstimos e devolve atividades necessárias para preparar o ativo. A capitalização é suspensa se o projeto for interrompido por longos períodos.
A cessão, quando o ativo estiver absolutamente pronto para o uso ou venda. Início, suspensão e cessão da capitalização. A capitalização dos custos de empréstimos obtidos deve começar quando três condições forem cumpridas. Quando a entidade começou a incorrer em dispêndios com o ativo, começou também a suportar custos de empréstimo e iniciou as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda. Contudo, se o desenvolvimento do ativo for interrompido por longos períodos, a capitalização deve ser suspensa até que as atividades sejam retomadas. Por exemplo, se a construção de uma fábrica parar durante vários meses por motivos administrativos, os juros pagos nesse tempo podem ser capitalizados. Por outro lado, a capitalização não deve ser suspensa em paragens temporárias que fazem parte do processo normal de construção. Por exemplo, se uma ponte está em construção e o nível de água impede a continuação dos trabalhos por algumas semanas, a capitalização pode continuar. Por fim, a capitalização deve cessar quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo estiverem concluídas, ou seja, quando o ativo estiver praticamente pronto para uso ou venda. Exemplo prático. Vamos imaginar uma situação hipotética em que uma empresa obteve um empréstimo de 2 milhões de meticais para construir uma nova fábrica e durante o ano ela pagou 200 mil meticais de juros. Desses 150 mil desses 150 mil estão diretamente relacionados com a construção da fábrica, enquanto 50 mil dizem respeito a outras operações. De acordo com a norma 27, os 150 mil devem ser capitalizados como parte do custo do ativo, ou seja, da fábrica. E os 50 mil restantes devem ser reconhecidos como gasto financeiro no período. Assim, o custo final da fábrica será o custo da construção somado aos juros capitalizados, refletindo o verdadeiro investimento feito para torná-la operacional. Redução do valor recuperável. É importante destacar que se o valor restante do ativo, incluindo os custos de empréstimos capitalizados, exceder o seu valor recuperável ou realizável líquido, ele deve ser reduzido ou anulado, conforme exigido por outras normas contabilísticas. Essa relação é feita através de impairment, ou seja, uma perda por desvalorização do ativo. E caso o valor volte a aumentar, essa perda pode ser revertida. Por exemplo, se uma empresa tem um custo contabilizado em 5 milhões de meticais, mas o seu valor de mercado é apenas 4 milhões, deve-se reconhecer uma perda de 1 milhão para refletir a realidade da empresa. Divulgação.
A norma 27 exige que a entidade divulgue duas informações essenciais nas demonstrações financeiras: a quantia total dos custos de empréstimos capitalizados durante o período e a taxa de capitalização utilizada no cálculo. Essas divulgações aumentam a transparência e a comparabilidade entre as empresas, permitindo os utilizadores das demonstrações financeiras compreendam o impacto real dos financiamentos na formação dos ativos. Em conclusão, a norma 27, que apenas os custos garante que apenas os custos de empréstimos diretamente relacionados com a criação de valor sejam incorporados ao custo dos ativos. Com isso, promove-se a fidelidade da informação contabilística, a prudência e o equilíbrio entre os gastos e os benefícios futuros. Para encerrar, eu posso dizer que essa norma é essencial para assegurar que as empresas apresentem as demonstrações financeiras mais completas, coerentes e fiáveis, refletindo corretamente o esforço econômico e financeiro realizado nos seus investimentos. Obrigado pela atenção dispensada. Volte sempre e comente, deixa like, não se esqueça de partilhar o vídeo para que possamos ter mais vídeos aqui no canal.